graça e a paz de Cristo Jesus para todos nesse momento. Estamos aqui mais uma vez no canal Pregador Fiel de Cristo no YouTube e também na nossa rede no Facebook e também no Instagram. E continuamos assim com as nossas meditações no livro de Apocalipse. E chegamos assim à nossa parte 9, onde estaremos tratando agora da igreja de Laodiceia. Já que começamos a falar das 7 igrejas do Apocalipse, estaremos assim tratando hoje da última igreja, que é Laodiceia. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa última carta ela é destacada em relação às outras porque, diferente de todas as outras igrejas, Laodiceia não teve nenhum motivo de elogio da parte de Cristo. Lembrando que a cidade de Laodiceia era uma cidade que tinha como seguinte característica: as fontes de água dela eram fontes de água mornas. E com isso, ela não tinha um poder benéfico de outras cidades que estavam ao redor dela, como por exemplo Colossos, que era uma cidade muito importante, né? Então quer dizer, essa cidade de Laodiceia tinha essa característica e dessa forma também de uma cidade abastada. Por quê? Porque ela sofreu um terremoto e ela mesma, sem precisar de recursos do Império Romano, ela própria se reconstruiu. Então isso é o que a gente pode perceber nesse momento, quando fazemos todas essas meditações acerca de Apocalipse. Então, o que a gente pode destacar aqui acerca dessa carta à igreja de Laodiceia, ao anjo? Diz aqui: estas coisas diz o Amém. Jesus ele se apresenta como Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então ele fala que é o seguinte: Jesus ele se apresenta como aquele que deu o princípio de louvor, princípio de adoração, princípio de amor a Deus. Nele e para ele foram feitas todas as coisas. No princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Ele se apresenta dessa forma, como a testemunha final de todas as coisas. E o que mais chama a atenção justamente é isso. Quando Cristo fala que nem és frio e nem és quente, é porque é o seguinte, porque essa igreja se considerava autossuficiente. Ela era arrogante, ela se considerava de que não precisava de nada da parte de Cristo em termos espirituais. E muitas vezes isso pode nos lançar a seguinte ideia. Qual é a ideia? A ideia do triunfalismo atual que a gente encontra na pregação da teologia da prosperidade, em que muitos se colocam como supercrentes, que acham que não vão sofrer enfermidade, que acham que não vão sofrer nada, e por outro lado também só buscam a prosperidade material, o que o apóstolo Paulo alerta de maneira muito forte na primeira epístola a Timóteo, quando ele chega e diz o seguinte na primeira epístola a Timóteo. Ele vai dizer o seguinte, acerca do perigo das riquezas. Ele vai dizer lá, na primeira epístola a Timóteo, ele vai dizer o seguinte, acerca dos ricos. Diz aqui, exorta aos ricos, isso 1 Timóteo capítulo 6, 17,
Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tu nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E aí o que a gente pode ver aqui? E aí anteriormente, no capítulo 6, versículo de número 3, falando agora dos pregadores da prosperidade, fala assim: se alguém ensina outra doutrina, versículo 3, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem da inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Olha aí, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Quer dizer, então percebemos que Laodiceia é a imagem verdadeira da igreja que se alegra em si mesma, que é soberba e que não ouve a voz de seu Senhor, antes só quer saber da prosperidade e das coisas do presente, não quer saber das coisas do porvir. Esse é um grande problema. Por isso que Jesus Cristo, quando se dirige a ela, dirige assim: eis que estou à porta e bato. Quem deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa e cearei contigo. Porque essa mensagem, eis que estou à porta e bato, não é uma mensagem para não crentes, não é uma mensagem exatamente evangelística, é uma mensagem de arrependimento para a igreja, uma mensagem de arrependimento para aqueles que creem, uma mensagem de arrependimento para os eleitos. Então ela fala, é uma exortação para os crentes consertarem e emendarem seus caminhos. E por isso que acontece que o Senhor Jesus chega e diz: compra ouro fino, mas é espiritual, compra vestiduras novas, que também é espiritual, que vem a significar arrependimento, e compra colírio. Por quê? Porque nessa cidade era conhecido ali um pó específico que servia como material para colírio nos olhos. Então, o que Jesus queria? Que eles abrissem seus olhos espirituais e não só vissem as coisas materiais. Por isso a chave para essa igreja se arrepender é buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar? Nosso Deus e nosso amado Pai, que possamos ser servos de Deus fiéis, buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e não procurando a nossa alegria nas coisas presentes, mas devemos estar sempre quebrantados, buscando a tua face e confiantes que o nosso futuro pertence somente a ti. Nos dá esse arrependimento, para que não sejamos, Senhor, de forma nenhuma mornos, a ponto de tu chegar, Senhor, e vomitar-nos da tua presença. Nos ajuda a sermos fiéis a cada dia, em nome de Cristo. Amém. Curta, compartilhe, inscreva-se no canal Pregador Fiel de Cristo e siga-nos no Facebook, siga-nos no Instagram. Deus abençoe. Amém.